Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e está começando o 7º episódio do Roda de Conversa, programa de entrevistas em que tratamos de temas ligados à saúde da mulher. Lembrando que este programa conta com o apoio da Pena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Quando a gente pensa em incontinência urinária, logo vem à cabeça a imagem de pessoas com idade mais avançada. Mas será que é isso mesmo? Será que só a idade é um fator determinante para a incontinência? Para conversar sobre atividade física e incontinência urinária e tirar dúvidas enviadas pela nossa audiência, que eu vou intercalar aqui com as minhas perguntas, eu estou com a Leta Caetano, que é especialista em esporte e assoalho pélvico. Bem-vinda, Leta, muito obrigada pela sua participação. Olá, Mariana, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, eu é que agradeço o convite, para falar sobre um assunto que é tão importante para a saúde da mulher que pratica exercício, que pratica esporte, sendo essa mulher atleta ou não, Muito obrigada pelo convite. Leta, é comum a gente achar que a incontinência urinária ela só acontece com pessoas mais velhas ou com grávidas. No entanto, a condição atinge quase 30% das mulheres. O que é exatamente a incontinência urinária e por que ela é mais comum entre as mulheres? Bom, realmente é muito comum a gente entender, a incontinência urinária como um processo ligado ao envelhecimento, com mulheres mais idosas e tudo mais. Mas, infelizmente, não é assim. A gente tem um percentual gigante de mulheres que têm incontinência urinária, inclusive mulheres jovens, mulheres que praticam exercício físico. A gente tem aí um percentual de mais de 25% só de mulheres atletas que fazem exercício físico, por exemplo, dependendo aí a especificidade da modalidade. Bom, a incontinência urinária, do ponto de vista conceitual, é a perda involuntária de urina. É quando a gente não consegue segurar a urina de maneira voluntária. Você tem vontade de urinar, você sente, mas você não consegue segurar de maneira voluntária e ela acaba escapando, A gente tem diferentes tipos de incontinência urinária, mas todas elas têm aí essa representação onde a gente não é capaz voluntariamente de segurar esse desejo de urinar, independente do momento ou da atividade que a gente está realizando. E eu vou te fazer uma pergunta aqui enviada pela Caroline Blumer. Ela diz, quando sinto vontade de urinar, não consigo segurar por muito tempo. E eu nem preciso estar com tanta necessidade de usar o banheiro. Por que isso acontece? Tem alguma relação? Bom, a gente observa, nas mulheres que praticam atividade física, exercício, esporte, que a incontinência urinária de esforço, que ela é denominada, na verdade ela é conceituada como perda de urina de maneira involuntária aos esforços, como, por exemplo, rir, tossir, saltar, dar risada e fazer exercícios físicos, Isso a gente caracteriza como incontinência urinária de esforço, quando a gente tem um aumento importante da pressão intraabdominal no momento em que a gente dá risada, que a gente tosse, que a gente espirra, por exemplo. No caso da Carol, o que acontece? Essa sua manifestação de perda de vontade de urinar, normalmente a gente chama de urgência, É quando você tem uma vontade muito forte e nem sempre você consegue chegar até o banheiro para poder fazer o xixi e acaba perdendo esse xixi antes, Esse tipo de incontinência, normalmente a gente chama de incontinência urinária de urgência, que é um tipo de incontinência também encontrado entre as mulheres, mas não tão comum entre as mulheres que fazem exercício, mas pode acontecer. Nesse caso, a fisiopatologia, ela está ligada com uma contração da sua bexiga, no momento em que ela está enchendo, Então, normalmente, quando a nossa bexiga está enchendo, para que a gente não perca a urina, essa bexiga não pode contrair, E aí, no momento em que ela está enchendo, a gente tem uma situação como essa e a mulher acaba perdendo urina ou sentindo essa vontade muito forte de urinar, Ou perdendo urina, normalmente sem ter aí esse desejo, como ela mesma disse.
Mas só para relacionar, existe uma outra incontinência que a gente chama de incontinência urinária mista, que é a incontinência urinária de esforço, juntamente com a incontinência urinária de urgência, onde a mulher ela tem perda aos esforços e também tem perda nessa situação em que ela tem uma urgência muito grande de urinar. Então, isso também é comum entre as mulheres. É mais comum do que ela de maneira isolada. De maneira isolada é mais comum nas mulheres mais idosas. A Vitória Calmon está perguntando aqui exatamente isso, se a incontinência urinária pode acometer os jovens e se a vontade constante de urinar também significa incontinência, quer dizer, a pessoa tem vontade de ir ao banheiro com frequência, isso está relacionado de alguma forma à incontinência? Tá, a questão de jovens, a incontinência urinária, ela pode sim aparecer em jovens, né? Nós temos pesquisas que mostram que atletas entre 14 a 22 anos, atletas que fazem trampolim acrobático, por exemplo, apresentam até 80%, né, de prevalência, né, de número total aí, de queixa de perda de urina durante a prática, né, competitiva, quanto no treinamento, né? Então, são mulheres relativamente jovens. Em relação à questão de a vontade constante de urinar, estar relacionado com a incontinência urinária, a gente não pode dizer que se você tem uma vontade constante de urinar, é só por causa de um problema de disfunção do assoalho pélvico ou da região pélvica, por exemplo, né? Por quê? Porque a vontade constante de urinar, ela pode estar relacionada com outras patologias, né? Por exemplo, diabetes mellitus gera esse tipo de sintomatologia, problemas na tireoide, hipertiroidismo, por exemplo, também é um tipo de patologia que pode estar relacionado com essa vontade constante de urinar, mas também está relacionado com a incontinência urinária, né? Então, sempre que eu tenho essa irritação, né, quando a gente fala de bexiga irritativa, bexiga hiperativa, né, que está sempre querendo urinar, né, é importante a gente verificar, né? Pode ser a incontinência urinária, mas também pode estar relacionado com essas outras patologias, como eu disse, inclusive a hipertensão arterial, né, que são algumas doenças relacionadas com o processo metabólico. Então, é bom investigar para ter certeza do que realmente se trata. E, Aleta, apesar de eu praticar atividade física, eu confesso que eu fiquei surpresa quando eu vi o alto número de mulheres que desenvolvem incontinência urinária ao praticar exercícios, né? Isso é comum? Por que isso acontece? Olha, a gente tem um problema, na verdade, a gente falar de exercício enquanto causa e efeito dos sintomas de incontinência, né? Existe uma questão onde o exercício físico ele pode exacerbar uma fraqueza dos músculos do assoalho pélvico, uma hipermobilidade do colo vesical, ou melhor, ali da região da bexiga, por conta de outros problemas, como, por exemplo, fraqueza desses músculos, né, que é muito comum nas mulheres, né, é muito comum nas mulheres, principalmente as mulheres que já tiveram filho, por exemplo, né, a via de parto não necessariamente está ligada com um maior índice de incontinência urinária, mas a questão da mulher, por exemplo, ter essa questão, né, de ter um filho, de dar à luz, por exemplo, é algo que tem relação com uma prevalência maior. Então, a gente não pode dizer que o exercício causa, de fato, incontinência, porque ele está relacionado com N fatores, né? O exercício, ele aumenta a pressão intraabdominal, por exemplo, que representa uma pressão sob a cavidade abdominal, aqui onde todos os músculos, por exemplo, os órgãos, são forçados para baixo, e na ausência de uma musculatura do assoalho pélvico funcional, ou melhor, que saiba contrair e relaxar adequadamente, esses músculos eles podem ir perdendo a sua função, enfraquecendo, né, a questão de suporte, como ligamentos, fáscias e o próprio músculo, e acabar perdendo urina durante o exercício, porque o exercício, ele representa um fator de risco, porque ele aumenta muito a pressão intraabdominal, né, ele aumenta muito essa força, né, em que por exemplo,
encaminhada para baixo, né, pensando em relação à força da gravidade, onde esses órgãos eles são todos empurrados para baixo e o assoalho pélvico é como se fosse um assoalho mesmo, né, uma sustentação. Uma das funções do assoalho pélvico justamente é manter esses órgãos abdominais e pélvicos no lugar. Quando ele está fraco, ele se movimenta e todo o resto desequilibra, né? E essa fraqueza não é capaz de gerar a continência urinária, que é um bom funcionamento aí de todas as estruturas para manutenção dessa perda de urina, né? Para essa perda de urina não acontecer durante o exercício, ou enquanto a gente dá risada, ou durante a atividade sexual, por exemplo, que também representa um esforço aí para essa região. Então, não dá para dizer que o exercício físico, ele causa, ele pode piorar uma situação já existente, e pode estar relacionado com outras funções, ou, por exemplo, um exercício mal prescrito. Depois, a gente pode até comentar a respeito disso também. Eu queria até saber isso, se há alguma atividade física que está mais relacionada a casos de incontinência, se há atividades que podem causar, enfim, se a gente pode dizer que há algumas atividades que estão mais relacionadas mesmo a reclamações de incontinência urinária. Tá. O que acontece? O impacto é um problema sério, né, para a incontinência urinária, só que a gente classifica o impacto, né, nas pesquisas como alto, moderado e leve. Então, os exercícios ou os esportes que causam maior impacto, e quando a gente pensa no impacto, é a quantidade, é o peso, né, quantas vezes esse impacto representa o peso do seu corpo, né, sobre essa região abdominal e pélvica. Então, por exemplo, quando a gente pensa no basquete, quando a gente pensa no futebol, no voleibol, são esportes que mais representam um impacto elevado, assim como o trampolim acrobático, como eu mencionei anteriormente. Então, esses esportes são aqueles que a gente observa maior queixa de perda de urina, né? Aí a gente tem aqueles com impacto um pouco mais moderado, por exemplo, que está relacionado com a corrida, né? O track and field, por exemplo, as mulheres que correm em montanha ou que fazem uma caminhada mais acelerada, por exemplo, e a própria corrida em si, né? Mas já me perguntaram, mas a corrida a gente fica fazendo um impacto muito grande o tempo inteiro, eu estou correndo. O fato é que o que acontece? Pensando numa corrida que a maioria das mulheres estão praticando hoje, que são aquelas corridas de 5K, 10K, meia maratona, uma maratona, são corridas de longa duração, né? E são corridas que exigem do sistema fisiológico, né, da musculatura, mais resistência muscular, que a gente chama de fibras do tipo 1, que são músculos responsáveis pela manutenção da nossa fadiga, né? São músculos que eles são menos fadigáveis, por exemplo. Então, se esse músculo ele está bem preparado, por exemplo, bem treinado, essas mulheres elas conseguem correr e não terem tantas queixas de perda, porque o músculo ele resiste, né? Porque quando a mulher está correndo, o que acontece? O assoalho pélvico, né? E os órgãos eles vão descendo, o assoalho pélvico é como se fosse um trampolinzinho, né? É como se ele estivesse mantendo esses órgãos no lugar no momento em que ele contrai enquanto eu estou fazendo a pressão para baixo. Só que isso gera uma fadiga. E na ausência de um treinamento adequado, de uma nutrição, de um trofismo, né, adequado desses músculos, ele pode fadigar. E é por isso que a gente tem uma prevalência elevada de mulheres corredoras que se queixam de perda de urina, mas não necessariamente só por conta do enfraquecimento e do impacto, mas principalmente da fadiga muscular. Tá? E os mais leves são a natação, por exemplo, né, representa também uma queixa. Existem mulheres que se queixam de perder urina na prática da natação, do golfe também, né, e do ciclismo. Aqui tem duas perguntas que eu acho que dá até para a gente juntar, da Silvia Medeiros, que ela quer saber, ela diz, quando eu pulo corda no CrossFit, eu tenho perda de urina. Isso já é sinal de incontinência? O que eu devo fazer? E a Clary FSC diz, levantamento de peso prejudica a musculatura pélvica feminina e pode causar escape de urina? Tá, coincidentemente, né, pular corda
entre todas as atividades que são propostas na modalidade CrossFit, o pular corda, né, que se eu não me engano eles chamam de double under, por exemplo, é a queixa maior de perda de urina nessa atividade do CrossFit. Né? Então, se eu tenho uma atividade no CrossFit que tem maior queixa de perda de urina, é a corda, é o pular corda, justamente por conta dessa questão da fadiga muscular e também do impacto, né? Porque no CrossFit existe esse double under, existe um impacto maior, né, que a mulher ela bate com um pouco mais de força o pé no chão, né, e também pode causar essa perda. E em seguida é aquela atividade onde a mulher ela tem que saltar num box, né, também está relacionado com perda, mas a primeira perda mesmo está relacionado com a corda. Se isso está relacionado com a incontinência, com uma perda de urina ou uma incontinência urinária, pode sim, pode estar relacionado com uma falta de controle, né? Porque o que acontece? A mulher, quando ela tem perda de urina durante o esporte, ela não precisa se desesperar. Por quê? Porque existem estratégias para a gente dar conta de melhorar essa situação. Então, é importante ela verificar para identificar, por exemplo, num teste urodinâmico ou com uma fisioterapeuta pélvica, por exemplo, qual é de fato a situação ali, né? Para poder, então, aplicar a melhor estratégia. E, obviamente, a prescrição do exercício físico que ela pratica também deve ser adequado com essas condições. E a gente consegue melhorar isso com posicionamento pélvico, com alguns fortalecimentos de músculos sinergistas, inclusive com uma melhor ativação abdominal e respiratória, né, que são situações aí que podem estar ligadas com uma melhora das condições da prática do exercício e uma diminuição de perda de urina. E aí o levantamento de peso prejudica a musculatura? Então, no caso do levantamento de peso, a gente precisa entender se o levantamento de peso ela está querendo dizer a musculação, né? Então, se você está querendo saber em relação à musculação, a musculação ela é um dos exercícios que a gente observa queixa de perda de urina, mas bem menor em relação, por exemplo, à corda, à corrida e outras modalidades esportivas, tá? Obviamente, quando eu vou realizar um exercício de musculação, eu tenho uma sobrecarga importante e que se você já tem uma musculatura enfraquecida, ou se você tem uma postura incorreta que gera uma fraqueza, né, ou um mau posicionamento dessa musculatura, quando você fizer essa sobrecarga juntamente com um padrão respiratório inadequado, provavelmente você pode sim perder urina, mas não que esse exercício ele é um exercício de alto risco. Se ele for feito adequadamente, com a carga adequada, nas posições adequadas, você pode, inclusive, se prevenir da incontinência a partir de exercícios como esse. E no caso de levantamento de peso olímpico, powerlifting, assim, com mais carga, né? Levantamento com mais carga? Então, esses levantamentos com mais carga, o que acontece? A gente observa uma posição, né? A posição inicial, se eu não me engano, ela é uma posição de cócoras, né? Então, dependendo das condições em que essa mulher ela faz esse levantamento, também pode existir uma perda de urina. Porque o que acontece? A posição de cócoras, inclusive, é uma postura super interessante para a gente poder melhorar aí as condições ligadas aos músculos do assoalho pélvico. A posição de cócoras total, que eu tenho uma retroversão total de pelve, eu mantenho os meus músculos do assoalho pélvico tensos, né? Mas desde que isso seja feito adequadamente, isso pode contribuir com o fortalecimento dos músculos da mulher, né? Agora, se esses músculos eles já são enfraquecidos e no momento em que eu faço cócoras eu jogo uma sobrecarga ainda maior, né? Eu posso, inclusive, prejudicar esse processo, principalmente na hora que faz o jogo, né? Joga para cima lá o peso, por exemplo, né? Então, na verdade, tudo vai depender de quais são as condições em que
todas essas estruturas que envolvem aí a prática do exercício, como elas estão, se elas estão fortes, se elas estão bem alongadas, como é que está essa fáscia, se ela está bem hidratada, ela consegue gerar um movimento mais fluido, como é que está essa respiração, né? Então, tudo isso tem relação. Agora, como a gente pode manter a prática da atividade física sem que isso cause ou agrave, né, como você mesma disse, a incontinência urinária? E aí eu já emendo também com outra pergunta da Márcia Costa, que ela pergunta quais exercícios físicos são mais recomendados para fortalecer o assoalho pélvico? Olha, hoje em dia, para quem já tem incontinência urinária, né, um dos pontos que a gente conversa muito, né, eu tenho bastante contato também com fisioterapeutas e a gente dialoga muito sobre essa questão, é justamente entender como é que está o funcionamento desse assoalho pélvico, né? Então, é importante a gente ter essa noção. Então, um dos exercícios mais indicados para o fortalecimento do assoalho pélvico são os músculos os exercícios específicos para o assoalho pélvico, onde a gente consegue gerar uma contração e um relaxamento com esses músculos. Por que eu consigo fazer isso? Porque esses músculos, eles são músculos esqueléticos, que quer dizer que são músculos que podem voluntariamente serem contraídos a hora que eu quiser. Por exemplo, quando você está morrendo de vontade de fazer xixi, mas ainda vai demorar um tempo para você chegar e você não tem nenhum tipo de problema, o que você vai fazer? Você vai segurar. No momento em que você segura a urina, né, você está fazendo uma contração. E o exercício físico para essa região nada mais é do que você contrair essa musculatura, contrair e relaxar. Obviamente não é tão simples assim. Por quê? Porque como esse músculo ele foi negligenciado pelas mulheres por muitos anos, eu diria muitos séculos, inclusive pelo próprio profissional de educação física, né, que não trabalha com essa musculatura, né, normalmente se busca uma intervenção nessa musculatura quando já existe uma queixa, por exemplo, as mulheres não têm consciência corporal desse músculo, né, não faz parte da identidade corporal dessa mulher fazer essa contração. Então, pelo menos, Mariana, 30% das mulheres têm apresentado grande dificuldade de contrair. Então, não é tão simples ensinar a mulher, olha, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Não é assim, porque nem sempre a mulher está de fato fazendo esse exercício corretamente. Então, eu preciso trabalhar com uma consciência corporal para que ela entenda onde está essa musculatura, e esse é todo um processo, né? Mas algo que é interessante para a gente pensar, além desse trabalho que é específico, que pode ser feito também com um profissional de educação física capacitado, também está associado com a respiração, né? Então, por exemplo, quando eu inspiro, né, as minhas costelas elas sobem, né, e eu tenho aí uma contração do meu diafragma que vão empurrar, por exemplo, os meus órgãos para baixo. Aí o que acontece com o meu músculo do assoalho pélvico? Ele vai contrair para evitar a mobilidade desses órgãos, né? No momento que eu expiro, o que acontece? O diafragma relaxa, eu solto o ar. Aí é o momento em que normalmente a gente faz essa contração para poder ativar essa musculatura. Só que no momento em que a gente expira, a gente trabalha com musculatura abdominal, porque os músculos abdominais são responsáveis pela expiração. E no momento em que eu faço isso de maneira consciente, eu estou também trabalhando os músculos do assoalho pélvico. Por quê? Porque nós temos coativação entre abdômen e assoalho pélvico, né? Mas, como eu estou dizendo, não é tão simples, porque existe todo um processo de devolver para a mulher essa consciência corporal que ela ainda não sabe, não tem, né? Mas esses exercícios podem sim contribuir. Inclusive os próprios exercícios de musculação, mesmo a corrida, se forem feitos de maneira adequada, pensando na condição em que está, né, esse assoalho pélvico da mulher. Então, quer dizer, exercício físico não é um impeditivo, porque minha preocupação é que algumas mulheres comecem, por exemplo, a ter escapes e falam, bom, vou parar a atividade física porque está me causando incontinência urinária.
não é isso, né? Pelo que eu entendi, desde que você faça uma atividade física bem orientada, com cuidado, ela pode, inclusive, ajudar a fortalecer a musculatura pélvica, é isso? Exatamente, ela pode contribuir, né? Por quê? Mas eu preciso ter uma contração que seja consciente, né? A mulher precisa aprender a fazer isso, inclusive durante o exercício. Porque o que acontece? A nossa musculatura, né, do assoalho pélvico, ela responde reflexamente ao aumento da pressão abdominal. Por exemplo, quando eu tuço, quando eu dou risada, quando eu sei lá, me movimento rapidamente, eu aumento a pressão intraabdominal. Eu não tenho incontinência urinária, então eu não perco xixi. Mas qual é a resposta do meu assoalho pélvico a esses aumentos, dando risada, correndo e tudo mais? É contrair de maneira reflexa. Essa é a resposta, inclusive vinculada aos músculos abdominais. Mas a mulher que tem incontinência, essa contração, essa coativação, ela é atrasada. E quando ela atrasa, ou não acontece, ela perde urina, né? Então, sim, existe um abandono de 20% das mulheres que têm incontinência urinária da prática do exercício físico, por alguns motivos. O constrangimento, a falta de conhecimento do profissional para poder orientá-la adequadamente, porque hoje a gente tem que usar na nossa avaliação física, perguntar para a mulher se ela tem esse problema, justamente para o profissional prescrever um exercício de maneira adequada, onde o exercício, ao invés de ser um fator de risco, ele se torna um fator protetor para a incontinência e não faça a mulher se afastar, né? Então, no momento em que a mulher ela tem confiança que o profissional possa representar um mediador de uma prática segura, não tem por que ela abandonar. Mas por isso, o grande problema é que não é comum o profissional de educação física trazer à tona esse conhecimento, né? E é por isso que eu fiquei tão feliz de poder falar um pouquinho sobre isso aqui, já que eu sou profissional de educação física, né? Pois é uma coisa que a gente não fala muito, né, Aleta? Assim, essa discussão agora que tem, né, sido feita muito com fisioterapeutas, ginecologistas, profissionais de educação física, sobre a musculatura do assoalho pélvico, que é tão importante para as mulheres, né, manter essa musculatura fortalecida, mas antes de tudo a gente tomar conhecimento de que ela existe, que a gente não sabe disso, né? Não nos ensinam isso. Não. E aí eu queria saber, quem já tem incontinência urinária, né, que já tem esse problema e quer praticar atividade física, ela pode contar com produtos ou quais as dicas para fazer exercícios? Olha, para quem tem incontinência urinária, como eu estava dizendo, é importante ela falar para o profissional, antes de iniciar o seu programa, falar, olha, eu tenho incontinência urinária, né? E aí o que acontece? O profissional, ele deve aplicar um questionário onde a gente pode identificar qual a gravidade dessa perda, qual a quantidade de perda que ela tem, né? Mas também é aconselhado que essa mulher, ela faça uma consulta, por exemplo, com uma fisioterapeuta pélvica, justamente para entender qual a funcionalidade desse músculo. O que isso quer dizer? O nosso músculo, ele tem uma capacidade de manutenção de contração, que pode ser de 0 a 6 segundos, por exemplo, em média. Então, como o profissional de educação física não pode trabalhar com mensurações invasivas, o fisioterapeuta, ele consegue, com alguns equipamentos, mensurar, né, colocando esses equipamentos dentro da vagina da mulher, por exemplo, comprimento da contração, tensão, né, e esse diálogo entre o profissional de educação física e o fisioterapeuta também permite que essa prática seja mais segura e, digo, mais assertiva, porque eu sei da onde eu posso começar, né? Mas para ser seguro é importante que a mulher ela fale isso para o seu profissional, para que ele possa buscar um entendimento e poder, né, fazer com que ela busque as formas mais adequadas e mais seguras, e para que ele também prescreva o exercício de maneira mais segura para ela, né? Aleta, para a gente terminar, eu queria que você deixasse suas recomendações, né, para a mulher que faz atividade física ou que quer começar a fazer atividade física e tem essa preocupação, né, de não desenvolver ou de não agravar um quadro de incontinência urinária. Tá. Bom,
uma das primeiras coisas que eu diria, né, para você, mulher, que é o que eu também penso para mim, por exemplo, é que a gente deve ter, em primeiro lugar, um cuidado com o nosso corpo, né? E cuidar do nosso corpo é justamente ter consciência de quais são os problemas, as limitações e as fragilidades que ele tem. E o assoalho pélvico, pela sua constituição, né? Pela sua função, é uma região fragilizada, né, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista cultural, né, por conta do tabu e tudo mais. Mas a minha recomendação é que a gente olhe para essa parte do nosso corpo como uma parte importante e que deve ser cuidada, porque ela vai fazer diferença para todas as relações estabelecidas com outras pessoas, inclusive consigo mesma, né? E outra coisa, não deixe de praticar o exercício físico, porque o exercício físico bem orientado, ele pode sim ajudar na prevenção da incontinência e na melhora dos sintomas. A gente tem estudos com mulheres idosas que começaram a praticar a caminhada e que retornaram aí com respostas positivas em relação à percepção positiva de perda de urina, onde elas sentiram uma melhora dessa perda, né? Então, existe sim a possibilidade do exercício bem orientado gerar, ao invés de uma piora, uma prevenção e diminuição dos sintomas, né? E sempre procurar um profissional que entenda aí desse problema. Muito obrigada pela conversa, Leta. Agradeço muito sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada mesmo. Imagina. Lembrando que praticar atividade física regular é essencial para a saúde física e mental. Os exercícios ajudam a controlar o peso corporal, evitar doenças como diabetes, hipertensão, a proteger os ossos, prevenir certos tipos de câncer e, como a gente aprendeu aqui, a prevenir a própria incontinência urinária. Com certeza. Além de aumentar a sensação de bem-estar, que é muito importante, ainda mais nos dias de hoje. Qualquer pessoa pode se movimentar, basta escolher uma atividade que seja adequada para si. Lembrando mais uma vez que esse episódio conta com o apoio da Atena e eu espero vocês mês que vem para a gente falar de outros assuntos relacionados à saúde da mulher. Obrigada e até a próxima.